Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. Verso de número 18. Vamos ler somente o verso de número 18. Nesta noite, quem achou a referência bíblica, diga amém. Amém. Que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir todos juntos, irmãos? 1, 2, 3. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Pode vos assentar. Meus irmãos, eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor Deus nos concede de retornar a esta casa para juntos a gente se alegrar na presença dEle. Irmãos, todos nós somos sabedores que o verso de número 18 está alinhado e também ligado aos dois versos anteriores que nós não lemos. Todos nós sabemos que o verso de número 18 é uma declaração direcionada para com as nossas vidas, de como nós estamos vivendo, de como nós estamos atravessando, de como nós estamos agradando ao Senhor. Todos nós sabemos que a vida do ser humano, ela é baseada em acontecimentos, e esses acontecimentos, eles têm que nos mostrar a real atitude que nós temos que ter para agradar ao Senhor. À vista que nós estamos vivendo numa sociedade em que nós precisamos ter para ser feliz, nós precisamos ganhar para ser feliz, nós precisamos ter porta aberta para ser feliz. Só que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, a felicidade, o gozo de um ser humano não está baseado naquilo que ele tem, não está baseado naquilo que ele vai galgar amanhã. É bem verdade que o texto em Mateus capítulo 5 e no verso de número 12, o Senhor falando ali as bem-aventuranças, depois das bem-aventuranças anotadas pelo mestre, ele diz no verso de número 12 que nós temos que exultar, se alegrar, porque nós temos esta capacidade de ser feliz, independentemente daquilo que nós temos. É bem verdade que a palavra exultar, se alegrar, é você cantar louvores, independentemente da situação que você está vivendo. Só que o texto que nós lemos no verso de número 12, está dizendo: em tudo dai graça. Nós temos que entender o que significa em tudo dai graça. É bem verdade dar graças a Deus em qualquer situação, de fato que reconhecer a soberania de Deus. Todos nós, quando lemos este versículo, nós se deparamos com um estado que nós temos que se colocar: dar graças a Deus, louvar a Deus, em qualquer situação adversa, em qualquer situação precária. Aqui é onde começa a se estabelecer a real convenção de um ser humano. É aqui que começa a se estabelecer na vida do cristão a real convenção que ele teve diante de Jesus. Todos nós, quando lemos o verso de número 18 de 1 a Tessalonicenses, nós vemos esta situação se cumprir na nossa vida, pois o escritor está dizendo que nós temos que dar graça, louvar,
bendizer, exaltar. Mas como dar graças a Deus? Como louvar a Deus? Como exultar? Como louvar ao Senhor em meio às situações adversas? Como é que eu e você, em meio a uma sociedade ímpia, em meio a uma sociedade pagã, em meio a uma sociedade que nos persegue, em meio às provações, às lutas, às pedras, às muralhas, como eu vou ter a capacidade de dar graças a Deus, de louvar a Deus, de bendizer a Deus, de se alegrar em momentos críticos, em momentos tenebrosos? Como é que eu vou dar graças a Deus em todas as circunstâncias? Nós devemos então condicionar que a nossa gratidão não é uma gratidão passageira, porque todos nós sabemos que quando nós galgamos uma posição diante da sociedade, é bem verdade que a gratidão, a palavra grata, a palavra de ânimo, a palavra de alegria, ela vai estar plantada no nosso coração, e então nós vamos sair, direcionar, falar e verbalizar. Só que quando nós lemos o verso de número 12, não está falando de uma alegria passageira, não está falando de um louvor passageiro, não está falando de dar graça, uma graça passageira. É por isso que quando o escritor escreve isso aqui, ele está condicionando primeiro, dois versículos anteriores. Ele diz: regozijai-vos sempre. Segundo, ele diz: orar sem cessar. Primeiro, o escritor está dizendo: você tem que estar alegre, você tem que louvar. Segundo, você tem que ter comunhão, você tem que orar sem cessar. Orar sem cessar não é todos os momentos você orando, não é em todos os momentos de joelhos dobrados, não é em todos os momentos você clamando a Deus. Não, orar sem cessar é você ter a comunhão plena com o Senhor. Em todos os lugares que você entrar, você ter a comunhão com Ele, está conectado, ligado. Você está, vamos dizer, está como a internet, que precisa de toda a fiação para ser ligada. E todos nós sabemos que para a internet funcionar, ela precisa de quê? Ela precisa de um capacitor, ela precisa de um receptor, ela precisa de todo o mecanismo para funcionar. Na nossa vida, nós precisamos disso. Não adianta somente sorrir aqui e simplesmente chorar amanhã. Não, nós temos que entender que o Deus que está conosco aqui é o mesmo Deus que vai estar conosco amanhã. O Deus que está conosco na hora do choro é o Deus que vai estar conosco também na hora do cântico, na hora do louvor. O Deus que está conosco quando a porta abre é o Deus também que vai estar conosco quando a porta estiver fechada. O Deus que está conosco quando nós cantamos o hino da vitória, mas amanhã por situações adversas e vem a tribulação, o mesmo Deus está conosco. Por que, Daniel? Sabe por quê? Porque tudo liga em uma fiação extraordinária. Se tem, nós adora. Se não tem, também nós adora. Se a porta está aberta, nós dá graças a Deus. Se a porta está fechada, nós damos louvor ao Senhor. Se a porta está aberta e nós estamos sorrindo e cantando, nós dizemos muito obrigado. Mas se a porta fechou e o deserto veio para a minha vida, nós levantamos a mão também e dizemos muito obrigado, porque o Senhor está conosco. É isso que nós temos que entender. É isso que a igreja tem que compreender. Em Romanos capítulo de número 1 e no verso de número 21 está dizendo: portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não nos gloriaram como Deus, nem lhe deram graças assim nas suas, e não desvaneceram o seu coração insensato se obscureceu. Sabe o que o escritor romano está dizendo assim? Está dizendo aqui, ele está dizendo: nós não adoramos por aquilo que a gente tem. Por quê? Porque a falta de conhecimento da graça de Deus nos torna ingratos e nos afasta de Deus. É isso que está acontecendo no planeta Terra, no Brasil, no mundo.
as pessoas só querem adorar a Deus se elas tiverem, se forem beneficiadas. Se a porta abrir, se a porta não abrir, Deus não serve. Se a porta está fechada, Deus não presta. Agora, quando a porta abre, aí Deus presta. E o Evangelho não é para isso. O Evangelho é quando tem, Ele é Deus. Se eu não tenho, Ele é Deus do mesmo jeito. O que o escritor está dizendo? Se eu for reconhecido como alguém que faça algo para Deus, tudo bem. Se eu não for, tudo bem também. Só que nós temos que compreender, para sermos continuamente gratos, nós devemos trazer à memória a importância do sacrifício de Jesus que Ele fez por nós. É por isso que quando nós lemos em 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 8 até o verso de número 10, ele está dizendo: e Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, a fim de que temos sempre em tudo toda a suficiência, abundez em toda obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente aos que semeia, também vos dá o pão para comer, e multiplicarei a vossa sementeira, e aumentei os frutos da vossa justiça. Sabe o que é que o escritor está dizendo aqui? O mesmo Deus que dá semente, Ele dá o fruto. O mesmo Deus, aquele que morreu por nós, é aquele que está presente conosco e está dizendo: eu sei do que você precisa, eu sei do que você necessita, eu sei do que você está precisando hoje e vai precisar amanhã. Então sossega a alma, sossega o coração, fica tranquilo, vai continuando dando glória a Deus, e deixa que as coisas que Ele tem o poder para resolver, Ele resolve. Aquilo que eu consigo, eu faço, mas aquilo que eu não consigo, Ele vai fazer por mim. Tem um escritor que diz: as muralhas que eu consegui derrubar, eu vou derrubar, mas aquelas que eu não consegui colocar elas ao chão, o meu Deus vai colocar elas ao chão por mim. É por isso que nós estamos aqui, irmão, porque nós reconhecemos que somos pequenos, que não temos a capacidade de abrir a porta, nós não temos a capacidade de cantar com os nossos próprios méritos, mas nós reconhecemos que Deus é aquele que faz infinitamente mais daquilo que nós precisamos e de que nós necessitamos. Então agradecemos a Ele, então louvamos a Ele. Pelo quê? Pela vida, nada mais, nada menos, pela oportunidade que Ele nos entrega, que Ele nos dá, que Ele nos concede. Não há como, irmãos, não tem como a gente caminhar em direção ao céu se a gente não se enquadrar nesse versículo aqui. Porque esse versículo aqui eu estava meditando e eu vi: isso aqui é uma base, isso aqui é uma base para a fé cristã. Isso aqui é a base que nós temos que ter em todos os momentos da vida. O que, Daniel? Dar graças a Deus, exultar a Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade está distorcida. Aonde? Eles querem a porta, mas não querem aquele que abre a porta. Eles querem a bênção, mas eles não querem servir ao dono da bênção. Eles querem que tudo na vida deles dê certo, mas eles não querem ser grato a Deus pela vida, pela oportunidade, pela família. O Senhor está usando o apóstolo Paulo para dizer para a gente em que vocês só têm motivos para cantar. Pelo que eu fiz por vocês, vocês só têm motivo para cantar. Se nós analisarmos o versículo para fundo, Deus está usando Paulo para dizer: ei, eu morri por vocês, eu fui escarneado por vocês, eu
fui açoitado por vocês. Então, a partir do meu sacrifício na cruz, vocês só têm motivos para cantar. Independentemente da situação, é para cantar, porque depois do sacrifício dele, abriu um leque de oportunidades. Agora eu tenho um livre acesso a ele. Agora eu tenho a oportunidade de chegar no céu. Agora a cruz foi tirada de mim. Ele pegou os meus pecados, a minha culpa, levou sobre ele. Então o versículo está dizendo: você só tem motivos para cantar e se alegrar mediante ao meu sacrifício.